tá bom? Enquanto isso, os meninos dão aqui o palpite da questão Wagner Mancini. Vamos começar, Flávio Prado. Eu acho que dá para ele tirar um pouquinho mais ainda, acho que o elenco é muito ruim, então trocar seria uma bobagem, não vai adiantar nada. O ponto crucial é a ruindade do elenco, do time, né? E também não tem muito o que fazer, eu acho que a direção do Corinthians está agindo corretamente, está baixando despesas. O time joga mal custando caro, joga mal custando barato, então é melhor jogar mal custando barato e acertando a vida financeira para daqui a um ano ou dois ter um time realmente competitivo. Michele, esse mau momento do Corinthians, ele é muito culpa dos jogadores, mas também o Mancini tem a participação dele. Então, se o Mancini tem a participação dele, acho que se o Mancini melhorar um pouquinho, fizer algumas outras opções, que não são muitas, é verdade, mas ele pode contribuir um pouquinho mais e fazer esse Corinthians jogar um pouquinho mais. Não muito mais, porque é o que tem. É o que tem, lamentavelmente é o que tem, daqui a pouco no programa a gente vai falar, não é? É preocupante a situação do Corinthians, mas acho que dá para tirar um pouquinho mais desse elenco, principalmente tendo como base o que o Corinthians apresentou ou não apresentou ontem. E não apresentou, a gente vai ver agora, diante do lanterna do Campeonato Paraguaio. Então vamos dar uma olhadinha como que foi esse empatezinho xoxo do Corinthians lá no Paraguai. Pode rodar. O Corinthians estreou na Copa Sul-Americana contra o River Plate do Paraguai, fora de casa. As primeiras oportunidades de gol foram na cabeçada de Xavier e no chute de Léo Natel. O River assustou com Quinones de fora da área. A bola passou tirando tinta da trave de Cássio. Léo Natel apareceu de novo chutando cruzado, mas o goleiro Ascona foi buscar. Na segunda etapa, Ledesma carimbou o travessão de Cássio e, na sequência, os jogadores do River Plate pediram pênalti do goleiro em Gonzalez. O juizão mandou seguir. O Timão teve mais 2 chances de balançar a rede, mas terminou assim. Nada de gol no Paraguai. River Plate 0, Corinthians 0. Pois é o lanterna do Campeonato Paraguaio, é um time que já trocou de técnico 3 vezes esse ano, só esse ano já trocou três vezes, e o Corinthians teve esse futebol aí meio lamentável, né? Meio? Muito, né? E o que eu dizia ontem, Michele, o que me fazia acreditar que o Corinthians pudesse sair de lá com resultado positivo, mesmo tendo um adversário extremamente amador, né? Ele é o último colocado do Campeonato Paraguai. Imagine o que é o nível do Campeonato Paraguai, com todo respeito ao Paraguai. O nosso também não é dos melhores, mas o Campeonato Paraguai já é um campeonato fraco, né? Aí esse é o último colocado do Campeonato Paraguai e o Corinthians não consegue nem se impor com o adversário dessa qualidade. O Corinthians se enroscou com o Salgueiro, se enroscou com o Retrô e também se enroscou com o River Plate do Paraguai. Fico muito preocupado com o que o Corinthians pode apresentar em termos de campeonato brasileiro, Michele. Se continuar produzindo o que está produzindo, o Corinthians briga seriamente por rebaixamento dentro do campeonato brasileiro. Que aí o patamar é outro, o nível é outro, não dá para o Corinthians jogar o que está jogando. Eu entendo que na defesa do Corinthians, talvez possa ser o setor onde o Mancini vai ter menos trabalho e do meio campo para frente, ele tem que experimentar algumas alternativas, se for o caso, colocar realmente os garotos e dar moral para essa garotada, ou vai com a garotada, alguma coisa precisa ser feita. O que não dá para ser feito é se iludir no discurso, Flávio. O Mancini ontem na coletiva me preocupou, entendi que ele quis blindar um pouco os jogadores, né? Não, a gente teve posse de bola. Não adianta ter posse de bola, 75% de posse de bola, se você não sabe o que faz com a bola. Daqui a pouco a gente vai ver essa coletiva com o Jonas, Então não adianta, né? O Mancini ontem no discurso, achei que ele foi muito leve, até faz parte, Flávio. Flávio mas Prado, esse futebol sem criatividade do Corinthians, esse futebol apresentado aí, o que você achou dessa partida? O Corinthians, bom, primeiro o jogo internacional não é o forte do Corinthians, né? Isso já é uma coisa que, mesmo que ele está em grande fase, já não Você gosta, né? Mas ele gosta. Olha o sorriso. Eu não posso Michele, dá uma olhada o sorriso. Nada. Eu não posso fazer nada. Ele é uma lástima, né? Aliás, ontem eu vi Tolima e Bragantino, dá para ganhar do Tolima. Mas enfim, mas não jogou nada mais ou nada menos do que vinha jogando aqui. O Corinthians ilusoriamente está muito bem no Campeonato Paulista, mais resultado do que futebol. É uma pena, mas é o que tem. Não dá para fazer muita coisa, não tem dinheiro. Acho que a diretoria está agindo corretamente, segurando a grana, um elenco caríssimo que não é eficiente. E o Wagner, assim, talvez seja o cara que mais possa tentar dar um jeito nisso. Tem que dar moral para os caras, eu entendo. Já pensou, o time já é ruim.
já está pressionado. E ainda você esculhamba os jogadores. Não, e aí mas quem tem que jogar também, que é Jô, que é Luan, fica nesse vai não vai, né? Esse chove não molha. Ele está tentando achar um time, é aquela história, né? As grandes folhas não estão resolvendo e também botar os moleques, você pode queimar os meninos. É duro, é uma situação difícil. Ô Flávio, mas quem fala a verdade não merece castigo. Você não precisa ir para a coletiva esculhambar o time. Você precisa ir para a coletiva e ser verdadeiro. Falar, o Corinthians, independentemente do momento, não pode ter o desempenho que teve hoje contra essa equipe. Mas não pode. A gente já ouviu muito treinador. E a gente fala mesmo, claro. Pô, perdeu o vestiário, acabou, agora ferrou tudo e tal. Verdade. Porque o jogador, além de tudo, é cheio de mimimi. Não joga nada, ganha muito, é cheio de mimimi. Então você precisa tomar cuidado. É o que ele tem para trabalhar, sabe? Se ele tem alguma coisa, sabe? Tipo assim, pô, esse carro velho é uma porcaria, dá um pontapé no carro. É aquele carro que você tem, velho. Mas chama a responsabilidade para ele também, né? Porque ontem, assim, uma coisa é você falar, não, tá bom, vai no Campeonato Paulista ali contra um Guarani, mas contra o River Plate do Paraguai não dá para você falar que o Corinthians teve mais posse de bola. Não, ele pode falar, olha, eu acho que o nosso time precisa a gente precisa mudar essa postura. O Corinthians hoje, nós não fomos bem, nós não fomos bem. Só tomar cuidado porque tem muito mimimi. E você imagina, os caras com moral do técnico jogam isso, mas a gente tirar a moral dos caras, né? E é complicado, tem um fator mimimi que pesa muito. E jogador ruim também tem mimimi. Né? Os caras estão calçando chuteiras, as duas chuteiras do pé direito, Michele. Parece que é isso. Eu sei, é. Não é possível. Tá furada a chuteira, tem o prego, tá saindo lá. Ó, ainda falando no Corinthians, vamos lá pro Parque São Jorge com o Jonas Campos. O Mancini já tá ficando sem justificativa, né, Jonas? Pra falar desse momento do time. Ontem ele tentou mais uma vez, né, encontrar ali as palavras pra falar sobre esse Corinthians. Boa noite. Fala, Michele, boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Tá difícil, viu, Michele? Que estreia frustrante, né, na Copa Sul-Americana. Primeiramente pelo desempenho do Corinthians, lastimável, como vocês estavam comentando, né? Contra um adversário modesto, o último colocado do Campeonato Paraguaio. E até interessante a gente trazer esse aspecto pela situação do Grupo E. Claro que foi o primeiro jogo, empatou fora, é tão ruim assim. No formato atual da Sul-Americana é ruim, ainda mais contra um adversário tão inferior, porque a gente lembra que só o primeiro colocado do grupo avança às oitavas de final. Então ontem o Corinthians deixou lá em Assunção, no Paraguai, pontos importantes que podem sim fazer falta no decorrer da competição da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Mancini, a gente lembra, quando chegou ao Corinthians, arrumou a casa, foi nítida a evolução da equipe, ele deixou o time mais ajeitado, conseguiu livrar o time do rebaixamento, né, junto com os jogadores que tinha à disposição. Mas agora a evolução parece que deu uma empacada. Tá difícil fazer esse Corinthians jogar. A expectativa para ontem era grande. Ele vinha revezando time A e time B no Campeonato Paulista. Esperava-se um time titular ideal. Ele até promoveu a entrada de Luan, Camacho, Léo Natel, mas a coisa não foi. Mais uma atuação muito ruim do Corinthians. E o Mancini, na entrevista coletiva, tentou explicar esse resultado para lá de negativo, apesar do empate sem gols lá em Assunção contra o River do Paraguai. Olha só. O Corinthians dominou o jogo, foi superior na partida, nós tivemos as melhores oportunidades, mas acabamos falhando no último passe, na finalização. Eu acho que a equipe, nesse quesito, acabou pesando e isso foi tornando o jogo mais difícil a cada minuto. E quando você tem oportunidades e não faz, você acaba gerando um ânimo dobrado na equipe adversária, e isso aconteceu. O River se defendeu, foi um time reativo dentro da partida, mas teve algumas saídas bem perigosas em função disso. A análise é de um time que tentou jogar, um outro time que se defendeu bem, mas a conduta do Corinthians deveria ofensivamente ser um pouco mais eficaz. É isso, gente. Os jogadores de frente, de fato, acabaram pecando, né, nas finalizações das jogadas, nas chances poucas criadas pelo Corinthians, mas o Mancini muito criticado pela demora para mexer no time, né? Colocou uma garotada só no meio do segundo tempo, que fez o Corinthians ser um pouco mais agressivo, deu um fôlego novo para o time. O Cantilho entrou no intervalo, é verdade, mas faltou atitude na visão de muitos torcedores e faltou o Mancini mexer rápido nessa equipe. Daqui a pouco eu volto, Michele, que para piorar a situação, a sequência do Corinthians nos próximos jogos
é braba, viu, Mi? Valeu, Jonas. É complicado, porque quando a gente vê o Mancini falando desse jeito, aí o meu medo, o frio na barriga que me dá é o seguinte: será que o Mancini tá querendo dar uma aliviada pro elenco, manter a casa ali em ordem, ou ele não tá enxergando o jogo, o que aí é preocupante. Ah, ele enxerga. E ele é macaco velho, ele sabe que... sei porque lá, aí, por exemplo, os caras ficam falando, tem que trocar. Você tem nada e tem que pôr coisa nenhuma. Não dava em nada. Os caras, que absurdo, segurou muito o Natel, poder ter posto o Mosquito. Mas ô, Flávio, mas é a realidade, Flávio, não. Você tem o nada, você tem um pouquinho mais que o nada, vai um pouquinho mais que o nada. Mas o Mosquito pelo menos corre. Mas imagina, por que será? Corre, corre, não voa. Por que será que foi escolhido outro para entrar no lugar dele? Por causa do treino. Porque sabe aquela coisa... Ok, mas não deu certo, Aí a gente falava assim, põe o Luan, coloca o Luan, ele joga outra coisa, depois ele para. É duro, gente. Outra coisa que chama atenção, Flávio, contra o Internacional, na última rodada do Campeonato Brasileiro, comentou-se que tinha uma mala rodando, porque o Flamengo estava interessado naquele jogo. O Corinthians jogou com a faca nos dentes. Ontem uma tiriça, uma má vontade, sabe? Verdade. E o Corinthians tem que entender o seguinte: classificar-se, o que é praticamente impossível, porque o Peñarol já saiu goleando aí, que é adversário do grupo do Corinthians, né? Classificar-se na primeira fase da Copa Sul-Americana representa financeiramente para o Corinthians a premiação do Campeonato Paulista. Em torno de 5 milhões de reais, 4,5, quase a mesma coisa que o Corinthians ganharia como campeão paulista. Então, era um jogo extremamente importante para o Corinthians, extremamente importante. E o Mancini me preocupa, esse discurso, quando ele fala, a postura do ataque podia ser um pouquinho mais eficaz, um pouquinho. O Corinthians não deu um chute a gol, né? A gente está falando do Corinthians, gente. O Corinthians não pode se contentar de jogar com o River Plate do Paraguai e apresentar o que apresentou. Mas com certeza o Mancini não está contente. Mas ele deve responsabilidade à torcida corintiana e daqui a pouco estoura nele, Flávio. Vai estourar nele. Então, tudo bem, seja leal. O Corinthians vai trocar esse monte de jogador ruim, que foi contratado pelo Corinthians e por isso está devendo tanto. Mas chacoalha os caras, Flávio. Responsabilidade... Mas não dá pra você exigir que o cara não pode. Você acha que não dá pra jogar um pouco mais esses caras? Não sei, acho que não. Acho que não é muito mais que isso, não. Você já subiu ladeira com Fusquinha? Aquele Fusquinha velho? Ih, já. É duro, cara. Você vai, você põe uma marcha e puxa a outra e o carro mora. Não dá. É um elenco muito fraco e caríssimo. Fraco e caríssimo. Já dirigi Fusca, que perdeu até a embreagem, ele foi. Então, mas aí você vê. Você vai trocando no tempo. Você vai trocando no tempo. Meu pai me ensinava, você troca no tempo. Não esqueçam que este mesmo elenco era o que ia ser rebaixado no Campeonato Brasileiro e o Mancini salvou. Aí você sabe, dá uma motivada, volta. Mas é ruim. Basicamente é muito ruim. Mas então quer dizer que o Mancini joga a toalha? Não, mas quem disse que ele jogou? Ele mas o discurso... Ele põe aqui, Flávio... Agora não dá pra fazer milagre. O Bozelli marcou dois gols nesse time aí. Quem? O Bozelli, lá no Campeonato Paraguaio, marcou 2 gols nesse River. Então, o Corinthians liberou o Bozelli. Agora, olha só, tem mais um agravante. É torneio internacional. Aí o senhor não quer levar a sério a nossa discussão. A gente está aqui. Por que você acha que o Corinthians não consegue jogar com time internacional? Michele, aí, ó. O Corinthians só joga no Brasil com o time brasileiro, é isso? Isso, até tá no nome. Forte Clube Corinthians. O Corinthians é bicampeão. O Corinthians é bicampeão do mundo. O Chico Lang tá de cabeça. O Corinthians é bicampeão mundial, ou não? Não é? Não. Qual é o bi? Como não? Qual é o bi? É só entrar no site da FIFA. Eu lembro do Chelsea. É só entrar no site da FIFA e o senhor vê. Aquele jogo lá, tava o Vampeta. Isso, com o Real Madrid. Tá certo, então tá bom. Flávio, você não pode falar isso do Corinthians, não, meu. Respeita o tamanho do Corinthians. Eu tô respeitando. O São Paulo tá jogando também um futebol maravilhoso com o time internacional? O Palmeiras tá jogando São Paulo futebol maravilhoso? Não, o Palmeiras ganhou a Libertadores, tudo bem. Mas o São Paulo e o São Paulo? São Paulo ganhou fácil lá do Sporting Cristal. Mas não, tudo bem, mas foi agora. Não vale nada. Michele, não dá corda pro Flávio. Mas é o Corinthians, reparem. Olha lá, vai dar corda. É Tolima, é Guarani do Paraguai. E toma vareio. É um inferno, pô. Eu torço, mas não adianta. A ironia dele é que chama a atenção. É isso que incomoda. Dá uma raiva, incomoda. Se incomoda o telespectador, mas eu também tô aqui.